mesmo sendo brasileiro, a gente consegue sim construir um produto de qualidade, de natureza global. E eu só posso dizer isso hoje porque eu estou, de fato, navegando esse mundo mais global. Hoje a gente tem uma empresa de 500 brasileiros, essa é a verdade, ainda baseada quase que exclusivamente no Brasil, negociando com parceiros nos Estados Unidos para oferecer contas para um não residente, conta digital para um brasileiro que mora no Brasil. A gente tem milhões de cartões emitidos lá nos Estados Unidos e hoje, para muitos dos parceiros com os quais a gente trabalha, parceiros grandes, a gente virou case de como construir uma plataforma com os melhores indicadores assim de performance, de tecnologia, case global de empresas de processamento, de bancos com os quais a gente trabalha, exportador de tecnologia e de boas práticas. Olá, sejam muito bem-vindos ao Founder Mode, o podcast de negócios oficial do Grupo Ofo. Meu nome é Guilherme Canineu e no episódio de hoje falaremos sobre a Nomad, a marca que rompe barreiras para que as pessoas descubram as melhores oportunidades de uma vida global. Uma das ofertas da empresa é o acesso a produtos de investimento, sejam eles ações, índices ou produtos de renda fixa emitidos nos Estados Unidos. Além disso, a Nomad também disponibiliza serviços bancários, como abertura de conta nos Estados Unidos, cartão de débito vinculado à conta internacional e produtos de pagamento, como transferências e saques. Por fim, a empresa viabiliza o acesso ao mercado internacional com produtos de câmbio, permitindo que um brasileiro residente no Brasil, que historicamente teve acesso apenas a produtos domésticos, possa, com a praticidade de um Pix, acessar produtos financeiros globais livres de taxas abusivas e transparentes, com grande maioria dos serviços oferecidos de graça. A taxa de conversão é a partir de 1% e os encargos de até 3,5%, sem surpresas indesejadas. Alguns dos produtos operam no modelo de receita recorrente, enquanto outros adotam o modelo transacional. O ano era 2016. Patrick Sigrist e Eduardo Haber viviam nos Estados Unidos e perceberam o quanto era caro para estudantes, intercambistas e turistas brasileiros usarem o cartão de crédito internacional em viagens ao país. A vontade de amenizar esse problema ficou mais forte em 2019. A ideia inicial era construir um banco na terra do Tio Sam. No entanto, montar um banco nos Estados Unidos mostrou-se uma proposta complexa, com desafios jurídicos, de capital e regulatórios. Com o tempo, passaram a refletir sobre as melhores formas de iniciar esse projeto, que sabiam ser de longo prazo. Durante esse processo, perceberam que havia um caminho de entrada muito mais simples, não começando por um banco, mas por produtos específicos, como uma conta nos Estados Unidos, um cartão de débito internacional ou um produto de investimento. No final daquele ano, os dois se juntaram a Marcus Nader e investiram 2,5 milhões de dólares de recursos próprios no projeto. Para isso, precisavam de uma licença e conseguiram a Registry Investment Advisor, além de um sistema de câmbio que permitisse alimentar a conta de forma prática. Ao longo de 2020, desenvolveram o produto e entenderam alternativas e restrições. A pandemia, inclusive, foi decisiva. Diante das restrições às viagens internacionais, optaram por não lançar inicialmente produtos ligados à categoria bancária, como conta e cartão. Foi nesse contexto que decidiram construir em paralelo o produto de investimento. Ainda em 2020, Lucas Vargas, hoje CEO da companhia, e Gabriel Pinto, responsável pela área de tecnologia, entraram para o time. Corta para novembro de 2020, nasceu a Nomad. Curioso como a Nomad nasceu, né? 2 brasileiros viajando ficaram de saco cheio de IOF, spread e banco enrolado e criaram uma conta global em que o seu dinheiro roda livre lá fora. A Salve, operadora virtual de telefonia para empresas, nasceu de um incômodo parecido, mas com a telefonia no Brasil. Enquanto a Nomad zerava o spread, a Salve zerava a fidelidade. Sabe aquele contrato de 24 meses que ninguém entende? Fatura confusa em PDF? Suporte que nunca resolve o que você precisa? A Salve olhou para tudo isso e pensou, não dá mais. Com a Salve você ativa, pausa ou cancela as linhas da empresa em poucos cliques. Vê os custos em tempo real e escolhe exatamente o plano de cada pessoa do seu time. Sem fidelidade, sem burocracia, sem ficar na mão. Dá para ter o número e dados só para o WhatsApp Business por R$ 29,90 ou pacotes de 1 a 20 GB sob medida para cada pessoa. Se a Nomad te deu liberdade para gastar, a Salve dá liberdade para falar.
salve.com.br. É salve, mas com Y no final. E agora, de volta com a história. Se demorasse muito a terminar esse mundo de quarentena, de pandemia, a gente tinha o produto de investimento aqui sendo evoluído em paralelo para que pudesse puxar o crescimento da empresa se o mundo colapsasse de uma maneira ainda maior do que o que aconteceu. Então, talvez a principal mudança na nossa estratégia tenha sido a busca pela construção de mais produtos aqui em paralelo por um medo de o mercado não voltar logo. E, de fato, isso tem prós e contras. A gente não abandonou e foi discutido. Será que faz sentido abandonar o produto de conta mais cartão para focar exclusivamente no produto de investimento? A gente não fez isso. E, como tudo, existem os dois lados, né? Acho que se a gente tivesse focado em qualquer um dos dois produtos, certamente o produto teria evoluído mais rápido. Então, quando você decide fazer algumas coisas em paralelo, existe dispersão da atenção. Por outro lado, no longo prazo, o que a gente tem é uma plataforma mais horizontal. A gente tem colhido frutos agora nos últimos, talvez, 2 anos, que certamente a gente não teria colhido em termos de posicionamento, em termos dessa expansão do entendimento do que a Nomad faz. A gente não teria colhido se a gente tivesse focado nos produtos iniciais, né, de conta e cartão. Então, acho que essa foi a principal diferença na nossa execução causada pela pandemia. Para Vargas, um dos desafios que eles tiveram após o lançamento foi a capacidade de direcionar as pessoas internamente, de alocar a verba para os times e coordenar a comunicação. Para fora, o desafio era fazer com que os clientes entendessem o que a Nomad oferecia. Assim, eles priorizaram explicitamente o caso de uso do viajante. No aplicativo da empresa, o cliente encontrava 2 contas, uma conta corrente internacional e uma conta de investimento. No entanto, havia um grande porém. Com a restrição de voos diretos do Brasil para os Estados Unidos ao longo de 2021, o principal desafio da Nomad foi o caixa. Como gerir uma empresa que já deveria ter uma adoção muito maior do que a que estavam tendo. Para piorar a situação, havia a incerteza sobre quanto tempo mais a fronteira permaneceria fechada. Quando a gente tira de perspectiva, falar assim, caramba, não tem dinheiro, como é que a empresa vai sobreviver, vai precisar fazer uma nova captação, pode parecer um absurdo alguém se lançar um projeto como esse. Mas na prática, o que acontece quando você lança uma startup é que, na grande maioria das vezes, as startups de estágio inicial, elas não têm, no curto prazo, uma perspectiva de gerar caixa suficiente para se manter. Mesmo depois de uma primeira captação, na grande maioria das startups, existe a necessidade de fazer uma outra captação a algum momento mais à frente, depois de validar aquele produto com o qual você foi ao mercado. Então, no nosso caso, a perspectiva era a mesma. A gente faz uma captação inicial, vamos construir um produto, e a gente acha que a gente vai validar esse produto. E quando a gente validar, a gente faz uma nova captação para acelerar a adoção desse produto. No nosso caso, a gente lançou em novembro de 20 e existia muito pouca gente viajando. Praticamente ninguém. Aeroporto fechado, voos cancelados, aquilo tudo. Então, foi muito difícil para a gente conseguir mostrar aquilo que a gente tinha se proposto a fazer quando a gente fez a captação em 2020 para a construção desse modelo de ir ao mercado. Então, quando a gente fez uma segunda captação, no fim das contas, a gente fez uma captação no meio de 21. Mesmo no meio daquela pandemia, a gente fez uma captação. E essa captação, ela tem um pouco do contexto. O mercado estava muito favorável, o mercado de venture capital estava muito líquido. Então, existia capital disponível e o pessoal estava fazendo apostas em produtos menos validados. Existia uma relação dos fundadores com os investidores. Então, quem tinha liderado a nossa rodada inicial foi a Monax, com quem eu, por exemplo, tinha tido uma relação na minha vida pregressa, no Viva Real,
Então aqui na Nomad, a Monax liderou a primeira rodada em 2020. Quando chegou em 2021 no mercado fechado, a gente fez uma nova rodada e ela foi coliderada por um novo fundo, foi a Spark, que é quem tinha feito a rodada C, a série C do Viva Real lá em 2014, onde eu também estava. Então, diversos fatores. A gente conseguiu navegar por esse ano de 2021 que, por um lado, fechado, ruim para a validação do negócio, por outro, disponibilidade de capital, junto com a nossa própria relação que a gente tinha com os investidores e também um pouco do que a gente já tinha sim provado em termos de conseguir executar, conseguir algumas licenças, construir um produto que, por mais que não tivesse tido uma grande adoção, os usuários iniciais mostravam ali um certo engajamento que, naquele momento, foi suficiente para a gente mostrar para os investidores que, no momento adequado, com a abertura das fronteiras, parece que vai funcionar. Então, o grande desafio foi fazer essa gestão de caixa em meio à incerteza, né? Bastante desafiador, mas não muito diferente do que várias outras empresas também passaram, especialmente naquele período ali de pandemia. O valor desse investimento em 2021 foi de 20 milhões de dólares. Corta para novembro de 2021, os Estados Unidos reabrem as fronteiras para o Brasil. E nas palavras de Vargas, a Nomad passa a viver a alegria do caos, com muitas pessoas adotando os serviços da companhia. Mesmo com as dificuldades do ano anterior, a empresa se posicionou muito bem, tinha um produto que funcionava e não enfrentava concorrentes diretos. Entre o final daquele ano e o começo de 2022, eles perceberam que tinha uma oportunidade enorme. Isso se traduziu na busca por novas licenças e no fortalecimento da equipe. Isso porque, ao conquistar mais clientes, passaram a identificar alguns problemas como pessoas que desejavam ir a alguma região onde a Nomad ainda não atuava ou clientes que desejavam usar o cartão em estabelecimentos nos quais a empresa ainda não operava. Ao mesmo tempo, com a validação do produto inicial, a Nomad ganhou mais confiança para fazer novas apostas, realizar investimentos e desenvolver novos produtos. E por falar em investimentos, em maio de 2022, a empresa levantou uma nova rodada, agora no valor de 32 milhões de dólares. Alguns meses depois, foi anunciado que a empresa abriria sua primeira sala VIP no Aeroporto Internacional de Guarulhos, inaugurada em 2023. A gente lançou a sala VIP no início de 23. Foi ao redor do Carnaval de 23. Na verdade, essa sala, ela começou a ser concebida pouquíssimo tempo depois de lançar a Nomad. A minha primeira visita a Guarulhos foi no primeiro trimestre de 2021, ainda com o aeroporto às moscas e a gente sem dinheiro, sem nada, e a gente tinha um entendimento que ia ser importante construir uma reputação e ter uma presença física ia fazer diferença, e estar presente no aeroporto por onde os nossos clientes passariam ia fazer muito sentido e nos ajudaria a construir a reputação até para o plano de longo prazo. Lançar produtos de investimento é naturalmente um esforço que exige a construção de uma reputação muito sólida. Então, essa sala VIP, desde o início, ela tinha essa função também. Então, a gente foi negociando ao longo de 21 um contrato e começou a construir, e aí a gente construiu o mezanino inteiro. Então, foi um esforço muito grande e a gente só conseguiu lançar mesmo no início de 23. O ano de 2022 também foi marcado pelo fortalecimento da marca Nomad, como por meio de parcerias com empresas que abordam temas como dolarização, economia, patrimônio, viagens e experiências internacionais. Com isso, além de fortalecer sua reputação, a empresa atraiu mais clientes. Já em 2023, foi um ano de mais eficiência na aquisição de novos clientes, na gestão de produtos e na reavaliação de contratos com parceiros. E no final daquele ano, a Nomad evoluiu significativamente sua plataforma. A empresa revisitou a arquitetura na qual oferecia os produtos de banking nos Estados Unidos, internalizando muitos dos serviços que antes eram terceirizados por meio de parceiros. Exemplificando, a Nomad reemitiu 100% dos cartões de seus clientes. A companhia tinha praticamente 1 milhão de cartões emitidos nos Estados Unidos e precisou reemitir todos. Eles migraram a bandeira, passando a operar com a Visa. Conseguir realizar essa internalização foi de grande importância para a empresa, pois era uma mudança que já havia sido identificada como necessária desde o final de 2021.
Quando você trabalha com um parceiro fora, você fica condicionado às restrições, às condições que aquele parceiro traz. Por exemplo, quando a gente lançou a Nomad no início, o cartão no dia 1 só funcionava nos Estados Unidos. Então, o cartão tinha 0 uso, porque era um produto para um brasileiro que morava no Brasil, ninguém para fora. Então, a gente lançou ele só funcionar nos Estados Unidos. Aí passou, acho que um mês, passou a funcionar no Brasil. Passou alguns meses, passou a funcionar em alguns outros países. No final de 21, acho que a gente estava em 40, 60 países, alguma coisa do tipo. Mas o produto começou a crescer. E por que isso? Porque o parceiro, por algum motivo, tem alguma restrição na política dele de fraude, que está otimizada para certos lugares, qualquer que seja o motivo. Essas discussões, elas existem para detalhes dos detalhes dos detalhes de todos os produtos. Qual que vai ser o limite que a gente vai aceitar de uso da transação? Qual que vai ser, né, alguma restrição por montante de transferências internacionais? Enfim, existem todas essas questões que podem parecer muito técnicas e operacionais, mas para a gente trava muito a capacidade que a gente tem de oferecer uma experiência legal para os clientes. E quanto mais a gente cresce, mais a gente tem demandas diferentes por parte dos clientes. Então, no início de 22, quando a gente viu que estava o boom, aquele boom na virada de 21 para 22, a gente falou, caramba, tem muita demanda aqui que os nossos parceiros vão demorar muito a construir o seu repertório de conhecimento, de gestão de risco, de infraestrutura de produto, para conseguir nos atender bem. E isso não vai diminuir, porque a gente vai seguir querendo oferecer produtos que não são produtos existentes, não são produtos de prateleira de mercado, não é um produto que uma fintech oferece aqui no Brasil, não é. É que a gente negocia com a bandeira, com a Visa lá nos Estados Unidos, o dinheiro sai aqui do Brasil, tem uma licença aqui. É um produto complexo e super criativo. Então, na virada de 21 para 22 explodiu, no início de 22 a gente percebeu que a gente vai precisar trazer para dentro de casa a relação com os principais parceiros para fazer essa oferta de conta e cartão nos Estados Unidos. Aqui a gente tinha um parceiro que centralizava isso tudo, a gente passou a ser a empresa que vai lá e negocia direto com a bandeira, com o processador, com o banco que me oferece o detalhe da conta, que faz a emissão do cartão, que faz a custódia do dinheiro. A gente centralizou todas essas relações. E aí, na virada de 22 para 23, a gente já tinha parado a operação 1.0 e já estava com 100% do dinheiro dos nossos clientes, centenas de milhões de dólares, migrados numa outra custódia, com mais de 1 milhão de cartões emitidos com a nova bandeira. Este foi um transplante do coração que foi assim, uau! Quando a gente terminou de fazer, a gente ficou com mínima fricção para os nossos clientes. A gente ficou muito feliz, assim, que foi um grande desafio. Um desafio, assim, pesadíssimo, transversal, né? Envolve cliente, marketing numa ponta, envolve a infraestrutura mais técnica na outra, licenças. Então, foi certamente o grande momento uau, assim, que nos colocou para começar 2024 numa paz de espírito, assim, uau. E quando a visão tá clara, mais o caixa aperta. Todo founder sabe como é difícil manter o plano de pé. É por isso que existe o crédito com garantia de imóveis da Acreditas, uma solução pensada para founders que precisam de capital estratégico em momentos decisivos, seja para tirar uma ideia do papel, reestruturar a operação ou acelerar o crescimento. Você pode levantar até 3 milhões de reais, com liquidez imediata, prazo de até 240 meses, processo 100% online e o apoio de um time que resolve a burocracia por você. Quer entender como funciona? O link está aqui na descrição. E agora, de volta com a história. Em agosto de 2023, a Nomad levantou uma nova rodada liderada pela gestora Tiger Global Management. Desta vez, o valor foi de 61 milhões de dólares. E esse aporte permitiu que a empresa priorizasse em 2024 a construção da plataforma de investimentos, garantindo que ela estivesse preparada para levar ao mercado esse posicionamento expandido. E eles não mediram esforços para contar ao Brasil todo sobre o seu produto de investimentos, trazendo ninguém menos que o ator Will Smith, da série O Maluco no Pedaço e dos filmes A Procura da Felicidade, Bad Boys e Independence Day, como garoto propaganda. A campanha foi veiculada em junho de 2024. Vargas comenta que a escolha do ator foi em primeiro lugar porque eles queriam alguém dos Estados Unidos. Em segundo, alguém conhecido pelos brasileiros por sua aparência e voz. Isso porque a Nomad utilizou inteligência artificial em seu comercial para fazer o Will Smith falar em português. Então, a empresa identificou diversos fatores que justificaram a decisão, como por exemplo, ele é uma das figuras de Hollywood mais admirada pelos brasileiros.
Dos milhões de seguidores que ele tinha nas redes sociais, entre 20% e 25% eram brasileiros. Segundo Vargas, eles chegaram a considerar até a atriz Meryl Streep, uma das maiores da história do cinema mundial. Só que, ao verificar o quão conhecida ela era entre os brasileiros, Will Smith ficou na frente. Corta para o presente, o CEO afirma que eles têm colhido muitos frutos dessa decisão de priorizar a plataforma de investimentos. Atualmente, mais de 2/3 dos ativos que os clientes têm na Nomad estão investidos. Há 2 anos, entre 80% e 90% estavam no ecossistema bancário. Ainda assim, o banking segue sendo um negócio mais relevante em receita e em várias outras métricas. Segundo Vargas, ambos os produtos se complementam. Há também uma terceira evolução que se tornou a nova prioridade da empresa, a parte Brasil. Tem uma terceira parte do nosso tripé, que é a parte Brasil, que a gente está neste momento, é a nova prioridade da empresa, que é rever esse arranjo, principalmente para viabilizar câmbio e transferências internacionais. E isso envolve a conta, que o brasileiro tem que fazer, né? Uma transferência, envolve a infraestrutura de Pix. E alguns produtos, Brasil, para esses mesmos clientes com os quais a gente trabalha, por exemplo, que inclusive a gente já lançou, no ano passado a gente lançou um cartão de crédito brasileiro em reais, por exemplo. Ainda testando, experimentando, são ciclos super longos, a gente tem que testar a nossa capacidade de gerir esse novo tipo de produto, esse risco, essa exposição. Então, toda a parte Brasil é hoje a prioridade 1 da empresa. Todas essas partes estão conectadas, mas a evolução dos produtos de câmbio, do arranjo, licenças para a gente ser mais eficiente, ser, né, oferecer um serviço ainda melhor, melhorar a SLA e afins, é a nova prioridade, eu diria, de curto prazo. Né? Assim, curto prazo eu falo esse ano, os próximos 12, 18 meses que seja. Mais uma vez, a gente trabalha por vezes com projetos que tomam, né, 12, 24 meses, por exemplo, então a gente vai sempre construindo coisas em paralelo. A essência, a visão segue sendo a mesma, está muito fiel a oferecer essas soluções que ajudem esse brasileiro a ter essa vida financeira global da melhor maneira possível. Isso segue sendo absolutamente verdade, então a gente está expandindo essas nossas ofertas com uma arquitetura mais forte, então ao mesmo tempo melhorando o que a gente já oferece, mas também expandindo para uma cesta cada vez mais completa de produtos. Já no final de maio de 2025, a Nomad recebeu a autorização para se tornar corretora nos Estados Unidos. Anteriormente, a empresa atuava como consultora em parceria com 2 corretoras no país. Com a licença, estima-se que a Nomad migre para o setor de corretagem até agosto de 2025, incluindo inclusive um escritório em Miami para atender aos clientes que moram na terra do Tio Sam. Além disso, como corretora, a empresa deve ampliar de cerca de 2.000 ativos de investimentos ofertados aos clientes para cerca de 10.000. Hoje, a empresa possui mais de $1 bilhão em ativos sob custódia e registrou uma receita anualizada de R$500 milhões. São mais de 3 milhões de clientes atendidos por meio dos serviços de banking, pagamentos internacionais e investimentos. No total, a Nomad conta com cerca de 500 colaboradores. Quando questionado sobre os cases que mais chamaram sua atenção ao longo dessa jornada com a Nomad, essa foi a resposta do CEO. Muito curiosamente, eu me lembro que no início, quando a gente vai fazer captação, é super difícil a gente convencer o investidor a investir na Nomad. Por vezes eles pedem contatos de clientes para eles poderem entrevistar. Deixa eu entrevistar, eu quero ver como é que funciona. E eu me lembro que em 2021 era super difícil, porque não tinha ninguém viajando, não tinha ninguém usando, a gente falando de viagem, era super difícil. Agora, eu estava em Nova York, tomando café com um investidor, e aí era justamente, assim, deixa eu entender como é que faz, etc. Eu queria explorar com os clientes. Eu não estou mentindo, a gente estava num café, uma brasileira foi pagar, tirou o cartão amarelo da Nomad e assim foi pagar. E aí o investidor foi lá e falou assim, cara, posso falar com você rapidinho aqui só para entender? Eu falei, caramba, né? Curioso quanto em outro lugar do mundo o produto de fato está sendo usado. Isso é uma história legal. Para Vargas, esse foi um dos seus maiores aprendizados com a Nomad. Mesmo sendo brasileiro, a gente consegue sim construir um produto de qualidade, de natureza global. E eu só posso dizer isso hoje porque eu estou de fato navegando esse mundo mais global. Hoje a gente tem uma empresa de 500 brasileiros, essa é a verdade, ainda baseada quase que exclusivamente no Brasil,
negociando com parceiros nos Estados Unidos para oferecer contas para um não residente, conta digital para um brasileiro que mora no Brasil. A gente tem milhões de cartões emitidos lá nos Estados Unidos e hoje, para muitos dos parceiros com os quais a gente trabalha, parceiros grandes, a gente virou case de como construir uma plataforma com os melhores indicadores assim de performance, de tecnologia, case global de empresas de processamento, de bancos com os quais a gente trabalha, e exportador de tecnologia e de boas práticas. E isso foi um super aprendizado. A verdade é que a gente tem uma grande dualidade quando a gente constrói o produto, uma mistura de uma visão super grandiosa, mas uma super ansiedade, um medo de será que vai dar, como é que a gente vai construir tudo isso. E aí, olhando para trás, a gente ser usado como referência, né, é um negócio muito, muito, muito legal. Então, acho que a síndrome de Tupiniquim, né, que por vezes o pessoal fala, essa síndrome de underdog, que muito nos afeta, acho que foi certamente o que mais ao longo dos anos, um grande aprendizado, assim. Cara, a gente sim consegue fazer soluções de tecnologia de nível global, mesmo estando aqui. A Nômade foi fundada por Eduardo Aber, Gabriel Pinto, Lucas Vargas, Marcos Narder e Patrick Sigrist. Este é o Founder Mode. E não deixe de compartilhar esse episódio nas redes sociais ou no WhatsApp e de deixar o seu comentário aqui no Spotify para contar o que você achou. Um abraço e até semana que vem. Esse programa foi produzido por Waffle.